Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Paizinho amado, Paizinho querido, nos colocamos diante da Tua presença. Que o Senhor venha se fazer presente, Pai, em nosso meio. Que o Senhor tome o primeiro e último lugar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai querido, Papai amado, a obra é Tua, o povo é Teu. Rade, canta, ramanaia, sinderras. Pai, que o Senhor venha abrir as comportas do céu sobre este lugar. Aqui é a Tua casa, é a casa de oração do Senhor. Deus eterno, Deus glorioso, que o Senhor venha mover, Pai, todo impedimento, que o Senhor venha derrubar por terra tudo aquilo, Pai, que impede a Tua obra de crescer e desenvolver. Deus eterno, Deus glorioso, que nesta noite haja cura, haja libertação, que nessa noite, Papai querido, Papai amado, aqueles que adentrarem este templo, não saiam da mesma forma, mas que sejam sarados, curados para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor cuide de cada um de uma forma toda especial, aqueles que já chegaram e aqueles que estão a caminho, em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. 299 da nossa harpa cristã. Há um canto novo no meu ser. Glória a Deus. Há um canto novo no meu ser. É a voz de meu Jesus. Que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz.
491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ao confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Amém, Jesus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos nos colocar em pé para nós estarmos lendo. Qual é a lição de hoje? Não ouvi. É a lição 7ª. Glória a Deus. Então, qual é o título da lição, irmãos? Nós podemos fazer melhor, não podemos? Então vamos lá novamente. Qual o título da lição? Não matarás, protegendo e preservando a vida como fundamento moral universal. Texto áureo. Verdade aplicada. Objetivos da lição. Primeiro. Segundo.
Terceiro. Texto de referência está em Êxodo 20, Números 35, 16 ao 19. Êxodo 20, 13 diz. Números 35, 16. 17. Dezoito. Dezenove. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração e nessa oração eu gostaria de convidar as crianças e adolescentes aqui na frente para que elas possam sair lá para as salinhas. Amém? Nós já vamos fazer uma oração já intercedendo pelos professores e pelas crianças. Gostaria de convidar aqui o irmão Gilson para fazer essa oração. A paz do Senhor, igreja. Estenda a mão para cá, igreja. Vamos estar intercedendo por essas crianças, o futuro da igreja, que Deus possa estar abençoando grandemente elas, os professores, né, que aqui faz presente, um bom ensinamento para nossas crianças. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai maravilhoso. Pai, apresentamos aqui, Senhor, as crianças, o anjinho do Senhor da igreja, Pai. Que ninguém toque nele, Pai, que todos prosperem, cresçam, Pai, permaneçam na palavra de Deus, Pai. Que eles cresçam, não desvia, Senhor. Aqui vai ser ensinado pelos professores, Pai. Tudo que for falado vai ficar gravado na mente deles, Pai. A tendência é eles crescer, Pai, e crescer ministerialmente, Pai. É o que nós oramos e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Guarda e protege as criancinhas, o futuro da igreja do amanhã. Amém? Irmão Alex, tem um louvor? Glória a Deus. Meus amados irmãos, enquanto o irmão Alex louva ao Senhor, adora ao Senhor, você tem a oportunidade para adorar ao Senhor com as suas ofertas, seus dízimos. Amém? Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo é o nome dele. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és grande, ó Pai. Tu és eterno, meu Deus. Oh Deus. Aleluia. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno,
Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh, aleluias, aleluias. Oh, Deus, que o Senhor venha proteger a nossa vida, Pai. Nos proteja de todo mal, meu Pai. Nos livra de tudo que é ruim. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu, teu amigo, e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida nos deu. Foi Jesus. Aleluias. Agradeço pela oportunidade. A oportunidade agora está com o pastor. E nós convidamos também o pastor Alfredo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vai bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical. Era para ser domingo, mas domingo nós estávamos tendo congresso. Trouxemos para hoje, feriado. Cadê os outros superintendentes? A Dene, justificou? A Dene, depois Wagner. Reunião. E o Ariano justificou? Não. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pés, irmãos. Aleluia. Era para estar mais cheia aqui de um feriado. Gostaria que estivesse bem cheia mesmo para a gente aprender. O professor hoje é o pastor Alfredo. Pastor Alfredo. Sobe aqui, pastor Alfredo. Você vai assumir aqui a tribuna. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos, apresentando o pastor Alfredo. Ele vai ter total liberdade aqui para falar a lição, a 7ª lição. Que Deus possa usá-lo com muita sabedoria e que nossa mente e nosso coração esteja aberto para aprender a palavra. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te apresentamos, meu Deus, o teu servo, pastor, meu Deus, Alfredo, que nesta noite, Pai, é o instrumento, o canal que o Senhor trouxe, meu Deus, para esta igreja, para transmitir a tua palavra. Que o pastor Alfredo, Pai, possa falar tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, já colocou no coração dele. Que ele possa, meu Deus, com ousadia, meu Deus, mas na direção da tua palavra, falar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer tratar com cada alma aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui abençoados, edificados, confrontados pela tua palavra. Porque, meu Deus, quanto mais a tua palavra é pregada, se ela é tua palavra, então nós saiamos daqui, meu Deus, totalmente cheios da tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus. Amém.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Podem tomar seus assentos. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite, aqui na igreja dirigida pelo pastor Hernandes e a pastora Juliane. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Ali está meu enteado Casiel, que foi o intermediário. A gente tem uma afinidade muito grande, né? Eu louvo a Deus também pelos líderes de escola dominical dessa igreja, não é, que de alguma forma nos confiou que estivéssemos aqui nessa noite, que na realidade era para ser domingo, não é? Domingo nós estávamos lá na catedral. Obrigado, irmão. Inclusive aprendendo a mesma lição, né? Mas cada pessoa tem a sua forma, tem de ministrar, de ver o assunto, né, de abordar. E eu espero que nessa noite alguma coisa fique no coração dos irmãos que se encontram aqui para estudarmos a palavra de Deus. Olha, irmão, esse trimestre, como os irmãos já muitos sabem, nós estamos estudando os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, esse termo, 10 mandamentos, não se encontra no original hebraico. Isso a gente vai encontrar 3 vezes, mas já na língua grega, na versão da Septuaginta. Mas lá as palavras para mandamento é a Aseret Devarim, ou as 10 palavras, as 10 sentenças, que refere a discurso, sentenças, e não 10 mandamentos. E as 10 palavras, não apenas 10 palavras, na questão hebraica, é muito mais do que isso, não é? Ali, os rabinos dizem que esses 10 mandamentos, essas 10 palavras, têm 172 palavras, a bem da verdade. E hoje nós vamos já para o 6º mandamento, que, por sinal, é um dos mandamentos, assim, muito, digamos, não observado, não é? O 6º mandamento. Bom, à primeira vista parece que sim, mas se for olhar mais a fundo, o termo que aparece lá, não é? A gente, às vezes, ou as pessoas às vezes estão assassinando sem saber as pessoas, não é? Porque muitos acham que assassinar, o que matar é só pegar um revólver, dar um tiro e a pessoa cair. Não é isso, não é somente isso. É apenas um dos aspectos do 6º mandamento. Bom, irmão, então, veja bem. A lei de Moisés, a Torá, eu creio que o irmão já sabe disso, ela tem 613 mandamentos. E o decálogo é o extrato, é o resumo dos mandamentos. Só que ainda tem um resumo do resumo, que são os mandamentos que Jesus disse, ele foi abordado por um escriba, falou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí ele falou lá, usando o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, ouve Israel, que é o chamado de Israel, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O outro mandamento, semelhante a este, é Levítico capítulo 19, versículo 18, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja bem, vem os 2 primeiros mandamentos colocados acima, depois vem os 10, depois vem os 613. Mas a base está em cima, é em cima que está. E a Bíblia diz, Jesus dizendo assim que a lei de Moisés e os profetas dependem desses 2 mandamentos. E hoje nós já vamos estudar o 6º mandamento, que é não matarás. Olha, o primeiro é não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Para os católicos, o primeiro e o segundo é um só nesses versículos aí.
O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto, honra a teu pai e a tua mãe. O sexto é esse, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo mandamento já fala, não furtarás. O nono mandamento é aquele que não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, que para os católicos, a parte primeira é o nono, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, esse é o extrato da lei, é o resumo da lei de Moisés, que a gente chama de decálogo. Deca vem de 10 e logos, palavra. Então, esse aí é o decálogo, é o resumo, é o extrato da lei de Moisés. Bom, irmãos, voltando para a questão do 6º mandamento, que fala, não matarás. Parece que existe uma fissura, mesmo nas sociedades mais antigas, quanto à questão da morte. Os deuses da antiguidade, geralmente as pessoas cultuavam, a maioria deles, fazendo sacrifícios humanos. Essa divindade da antiguidade era sedenta de sangue. Então, as pessoas que eram uma fissura pela questão da morte. Isso desde a antiguidade. E esse mandamento já era conhecido dos persas antigos, dos egípcios, dos gregos e também dos babilônicos. A gente vai ver aí o Código de Hammurabi, mais ou menos no ano 1750 a.C., ele já tinha esse mandamento no código que ele escreveu lá. Mas, voltando à questão, as pessoas parecem que exerciam um fascínio enorme pela questão da morte. Veja bem, irmão, isso tem chegado até no Brasil. Até, irmão, aquelas canções de ninar das crianças, às vezes falam disso. Quem já cantou para o seu bebê, aquela canção de criança, de ninar, que diz o seguinte: nana, neném, que a cuca vai chegar. O papai está para a roça e a mamãe foi trabalhar. Quem já cantou isso aqui? Irmão, quem era a cuca, irmão? Cuca era uma bruxa. Tinha cabeça de jacaré. E ela, segundo diz a lenda lá dos celtas, chegou no Brasil, ela vinha pegar os bebês que estavam chorando. Quem já ouviu falar na festa de Halloween, a festa norte-americana de Halloween? Essa festa enaltece monstros, exaltece terror, enaltece, mesmo dizendo, as bruxas. Mas, consequentemente, a morte. Mas veja bem, irmão, então Deus, conhecendo essa questão da cultura da morte, Ele colocou um mandamento que diz, não matarás, que no original significa não assassinarás. Por quê? Matar, você pode matar uma barata. É outra coisa. Agora, assassinar, você tem um intuito. É claro, eu vou falar que tem as exceções aí. Tem uma premeditação para o assassino. E Deus já, conhecendo o ser humano, por quê, irmão? A morte ou o assassinato entrou na Bíblia logo depois da queda do primeiro casal. Caim matou seu irmão Abel. Por isso,
em Gênesis capítulo 9, versículo 6, Deus falando através lá para Noé, que aquele que matasse ou tirasse o sangue do ser humano, pelo ser humano o seu sangue seria derramado. Por quê? Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, o homem, o ser humano, o homem e mulher, ele é a imagem de Deus. Daí nós vamos entender que a vida, ela é sacra, porque a vida pertence a Deus. E somente Deus sabe o dia de colher essa vida. Em 2003, Saddam Hussein, o Iraque foi lá invadido pelos Estados Unidos, e depois que Saddam Hussein foi eliminado, as pessoas pegavam as estátuas de Saddam Hussein, quebraram as estátuas e tal, e aquela estátua representava o quê? Saddam Hussein. O ser humano, ele é uma imagem de Deus. Então, quando a pessoa mata alguém, ela está diretamente transgredindo o mandamento e, de alguma forma, ela quer atingir o que fez o homem, que o homem é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Então, veja bem, Deus introduz, através do sexto mandamento, também a pena capital. Por quê? A pena capital decorre da justiça retributiva e equitativa. Isso fala da lei do talião. Do olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, a pessoa, ela vai receber o mesmo que ela fez a outra pessoa. Então, vamos ver. Abramos nossas Bíblias, aliás, nossas revistas, perdão, na lição de número 7. Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fenômeno, aliás, como um fundamento moral universal. Veja bem, mas eu gostei muito aí da verdade aplicada. O que diz a verdade aplicada aí? O que diz a verdade aplicada? Olha aí, faz parte, irmão, faz parte dessas responsabilidades do discípulo de Cristo, do cristão, a preservação e proteção da vida e uma constante vigilância ao estado do coração. Por quê? Vou falar mais na frente um pouquinho, porque o assassinato, ele brota lá no coração. Ele brota no coração. Então, veja bem, irmãos, veja bem. Os aspectos essenciais do sexto mandamento. Este mandamento não se refere ao homicídio involuntário, mas ao homicídio, ao fato de tirar a vida com premeditação e traição, motivado por desejos perversos e ambiciosos ou desleais. Então, a pessoa, quando ela vai matar outro, tem exceções, é claro, ela premedita no coração, lá no âmago, lá no seu interior. E veja bem, o aspecto espiritual do mandamento. Mas antes, irmão, vamos ver alguns detalhes que eu anotei aqui. Inclusive, eu trouxe até alguns pontos meio polêmicos, porque o mandamento, ele vai falar de alguns pontos pouco polêmicos. Por exemplo, a pena capital, a pena de morte. Outro exemplo, o aborto. Outro exemplo, a guerra. Outro nós poderíamos falar aqui, além desses, a questão de quando começa a vida. Então, são assuntos assim, que estão inseridos no bojo desse sexto mandamento.
não é? Por exemplo, também o suicídio. Está num bojo desse sexto mandamento. Um suicida, por exemplo, tem salvação? São questões que um cristão pode fazer. Então, tudo está no bojo desse sexto mandamento. Mas veja bem. Então, irmão, nós podemos ver aí a questão da abrangência desse mandamento. Ele é muito amplo. São apenas 2 palavras. Não matarás. É o mandamento que a gente chama de negativo. Não matarás. Contudo, a sua abrangência é enorme. É enorme. Veja bem, além da questão aí do homicídio, eu já disse aqui, vai falar de temas como a guerra, pena capital, suicídio, aborto, eutanásia e etc. Mas, primeiramente, a gente vê o seguinte: qual é o objetivo desse mandamento? Por que Deus estabeleceu esse mandamento? Olha, veja bem, irmão, veja bem. Primeiro vem a questão da santidade da vida, da sacralidade da vida. A vida é sacra, a vida é santa, porque foi Deus que nos deu, não é? E veja bem ainda, Jesus, quando ele vai falar sobre esse mandamento, ele vai bem mais adiante. Porque o fariseu, o escriba, o rabino, ele só via a questão jurídica da lei. Ele não viu o aspecto espiritual da lei. Ele viu a questão jurídica da lei. Então, a pessoa matou, então ela tinha que ser morta. Era isso que eles viam e pronto, definiu. Mas Jesus vai muito mais além dessa questão jurídica do sexto mandamento. Veja bem, o que é que vamos entender aqui? O Novo Testamento considera o homicida quem aborrece seu irmão. Olha aí, irmão. Vamos ler 1 João 3,15? Jesus considera, aliás, João, que é baseado no que Cristo falou, considera homicida aquele que aborrece ou que odeia a seu irmão. Aí o negócio começou a ficar pesado agora. É por isso que eu falei, muita gente está assassinando sem saber. Pode ler para nós aí? Olha aí. Quem odeia o seu irmão é assassino. Eu gostei do jeito que a versão colocou aí. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Então veja bem, quem odeia, irmão, e o ódio está onde, irmão? No coração da pessoa. É por isso que nós, os cristãos, temos que ter muito cuidado com essa questão. Porque Jesus, aí ele fala exatamente disso, quando ele vai fazer um relato sobre o não matarás, ele dá a versão dele. Eu, porém, vos digo, que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, sem qualquer motivo, será réu de juízo. A cólera é a mesma ira, a mesma raiva. O negócio já mudou. Já mudou. Então veja bem, o propósito, voltando aqui no propósito. O objetivo desse mandamento é religioso e social, com o propósito de proteger a vida e trazer a paz entre os seres humanos. Proteger a vida e trazer a paz entre os seres humanos. E veja bem ainda. E qual é a importância? Qual a importância? Primeiro, da vida. Eu já falei aqui na introdução que a vida é um dom de Deus. Aí nós vamos ver a questão do imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não foi como criou os animais.
O homem foi uma criação diferenciada. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Veja bem, está aí a sacralidade da vida. E quem pode ler para mim 1 Samuel capítulo 2 e versículo 6? Então, somente ele pode definir ou dizer quando essa vida pode terminar ou vai terminar. Porque a vida, ela é sacra. Quem pode ler para mim, irmão, aí? Olha aí, o Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. Então, a vida é um dom de Deus. Eu li um livro do pastor Severino Pedro da Silva, que ele dizia o seguinte: a vida está em Deus, e nele Deus, a vida é inerente, não dependendo de fontes exteriores, porque ele é a própria vida. E agora ele cria o homem, ele dá ao homem a vida, e faz o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, irmão, o homem é um ser que ele foi trabalhado por Deus. A Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o ruá. Isso no hebraico. E no grego, o pneuma. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem é um ser diferenciado, porque esse ruá, o Espírito de Deus, quando toca ali na composição do barro, que a gente pode dizer que é os átomos do barro, não é? Cria-se um outro elemento que é a alma. E o homem agora passa a ser alma vivente. Então, a criação do homem é uma criação especial. O homem não é só um ser dotado aí de carne, osso e sangue. O homem é espírito, alma e corpo. O homem é um ser tríplice. A sua constituição é de um ser tríplice. É espírito, alma e corpo. Os animais não são assim. Não é? Então o homem é um ser diferenciado. Não é? Foi diferenciado na sua criação. Glória a Deus, glória a Deus. E veja bem ainda, irmão, veja bem ainda. Vou achar aqui. Eu gostaria de perguntar nessa noite. A vida, ela tem um valor absoluto? Ou admite exceções? Eu quero que vocês trabalhem com a cabeça aí. A vida tem um valor absoluto ou admite exceções? Sim. Certo. Vamos chegar lá daqui um pouquinho, mas foi boa a sua colocação. Bom, a vida tem, aliás, a vida ela é de valor absoluto ou admite exceções. Vou falar algo para os irmãos que talvez os irmãos não conheçam. A Bíblia, irmão, que é o que nós estamos falando aqui sobre a Bíblia, ela admite algumas exceções em alguns casos. Ela é absoluta, contudo, a Bíblia admite algumas exceções. Por exemplo, se dois homens brigando e tivesse uma mulher no meio, uma mulher grávida,
e eles atingissem aquela mulher, e ela morresse, eles iam pagar vida por vida. Se, porém, apenas abortasse, atente bem, ela, aliás, os homens não morreriam, não pagariam vida por vida. Contudo, o marido dela, junto com o juiz da cidade, colocaria uma multa para os cidadãos lá, os cidadãos pagarem. Então, a vida intrauterina, nesse aspecto, tinha menos valor do que a vida extrauterina. Estão me entendendo? É a Bíblia que diz assim. Outro sim. Se um moço, dono de escravo, ele atingisse o escravo com raiva, com dolo, e o escravo morresse imediato, ele era castigado. É o que diz a Bíblia. Porém, se aquele escravo não morresse de imediato, ficasse 1 ou 2 dias ainda vivo, o dono dele não sofreria nenhuma pena, porque era dinheiro seu. Está entendendo aí o negócio? Então, a vida, ela, nesse sentido, biblicamente falando, ela tinha essas nuances, essa questão de valores. Agora, Deus estabelece, então, depois eu vou entrar mais em detalhes aí, é muita coisa. A gente tem que verificar o tempo aqui, né? Ele estabelece critérios para a questão do assassinato. Aí entra a questão do assassinato doloso e do assassinato culposo. O doloso, quem é jurista, é advogado, sabe muito bem disso, é quando a pessoa tinha intenção de matar. Aí era com dolo. Então esse tinha que pagar com a vida. Era vida por vida. Agora, o assassinato culposo é quando a pessoa não tinha intenção de matar e, às vezes, por um acidente, acabava matando outra. Aí era um crime culposo. Ele ficava com a culpa. Porém, ele tinha uma saída. Chamava-se cidades de refúgio. Números capítulo 35. Deuteronômio capítulo 19. Josué capítulo 20. Então, o que acontecia com esse sujeito? Ele procurava uma cidade de refúgio, porque quando Moisés ia introduzir o povo no Egito, Deus falou para ele, olha, você, das 48 cidades dos levitas, 6 cidades você escolhe para ser cidade de refúgio. Então, 3 aquém do Jordão e 3 além do Jordão. Ficava bem distribuída para quê? Quando uma pessoa matasse outro sem dolo, mas que era culposo, ele fugia para uma dessas cidades mais perto, uma espécie de asilo, uma espécie de habeas corpus. E ele fugia para lá. E lá nas portas da tinham os juízes, e eles iam ouvir aquele cidadão. Também ouvia a outra parte. E o vingador do sangue, ou de sangue, não poderia entrar na cidade para fazer mal ao sujeito lá, o pessoal da família. Agora, se na conversa dele descobrisse que ele realmente
era culposo, aliás, era doloso, não culposo, os anciãos da cidade, os juízes, entregavam ele para o vingador de sangue, para que ele fosse morto. Sendo ele um crime culposo, ele ficaria ali naquela cidade, irmão, até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, ele estava livre para retornar para a sua cidade, para a sua terra, para a sua casa. Existia outro tipo de habeas corpus, esse era mais complicado. Quando a pessoa cometia algum crime assim, que ele não dava tempo de chegar na cidade que era a cidade de refúgio, estava lá em Jerusalém, ele corria e agarrava nas pontas do altar. Agora, se depois verificasse que ele realmente o crime era doloso, terminava sendo tirado dali para morrer. Essas são a questão, irmão, da lei, e são muitas outras, da questão do assassinato, ou não matarás. Bom, eu posso entrar em alguns pontos aqui, meio polêmicos, para nós discutirmos aqui. Quantos estavam na catedral do domingo passado? Aqui. Tinha muito, mas muitos não estavam lá, não. Não é polêmico, é assunto que está no bojo da lição, e nós, seria bom a gente falar alguma coisa, né? Porque está realmente na lição. Deixa eu caçar ele aqui. Eu anotei aqui. Bom, quando, irmão, começa a vida? Nós, os cristãos, temos que ter esse negócio bem nítido. Quando começa a vida? Tem gente que já diz que começa a vida quando a questão dos nervos, tal, começa a delinear. Outros falam que é depois que o coração começa a bater, e outros falam que é depois que nasce. Mas quando começa a vida? A vida começa exatamente, irmão, lá no estado da concepção. Quando há o encontro do espermatozoide com o óvulo. Aí sim começa a vida, chama-se de fecundação. Então a vida começa na fecundação. A partir daí, já a vida lá no embrião. Desculpe se não sei os nomes direitinho aqui. Não sou formado na área. Aí entra até a questão de contraceptivos. Que tem contraceptivo que a pessoa toma e já a vida já está nesse estado aí embrionário, ela já passou pela fecundação. Aí é onde mora o perigo. Não é? Bom, então a vida ela começa na fecundação do óvulo. O aborto. Essa lição fala sobre o aborto também. O aborto deve ser criminalizado? A primeira resposta aqui, simplista, é sim. Mas é possível admitirmos hipóteses legais de aborto? Existe no Brasil 3 hipóteses onde a Justiça, o STF, considera que é possível. A primeira é quando há risco de vida para a mãe. Não é?
quando é isso de vida para a mãe. Aí, irmã, aquela questão de vida por vida. Porque quando o risco para a mãe é muito grande, o que a gente vai fazer, irmão? Não é? O que a gente vai fazer além de orar? Além de orar. Então, mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, sabe? Por quê? Na Bíblia, voltando um pouquinho aqui, a vida intrauterina tinha menos valor do que a extrauterina. Quando uma pessoa perde um filho de 2 meses e perde um de 20 anos, qual é o maior sentimento, irmão? É o de 20 anos. Quando a pessoa já está no estado avançado de idade e muito doente. Então, às vezes, quando essa pessoa morre, a família sente, porque é sangue, mas o sentimento de perca é menos do que uma pessoa de 20 anos. Eu não é? A outra hipótese de aborto é o estupro, o abuso sexual. Eu não concordo. O STF concorda, mas eu não concordo. Como cristão, eu não concordo com esse aborto. De jeito nenhum, conforme nenhum de aborto. Eu digo o seguinte, que o feto, o bebê que está no ventre materno, não tem nada a ver com o que aconteceu. Contudo, a mãe deve receber um tratamento, um cuidado. Agora, criminalizar a mãe, eu não sou bem de acordo. Agora, que ela tem que passar por um tratamento, se for na igreja, se for lá nos meios aí de órgãos sociais, que seja, mas já tem que passar por um tratamento. Agora, eu não concordo, em hipótese alguma, com aborto. Nesse caso, poderia fazer a doação do bebê quando ele nascesse. Não é? É uma saída. A minha mulher, ela lá na farmácia que ela tinha antes, ela chegou gente lá com remédio para abortar, e ela aconselhou, a pessoa não abortou, e hoje o menino tem mais ou menos uns 20 anos, não, e pensa que rapazão bonito. Ela doou o bebê quando nasceu. Fez doação. Não quis, mas entretanto, mas ela não passou por esse processo de dar pena, quis abortar. Que já é crime, né? Sim, irmão. Não, aí, sim, o feto, ele pode ser ativo, pode ser passivo. Por quê? Ele é ativo? Porque ele tem vida ali. Só que ele está passivo porque ele não tem como ele se defender a si mesmo. É nós que estamos no extra-vida, a vida extrauterina, que temos que trabalhar em favor da vida. Jamais eu concordo com nenhuma forma de aborto. Eu não entendi. E eu também concordo, irmão. Só que como é a lei brasileira, eu não posso fazer nada, não é? Então, mas eu não concordo também, sabe? Mas o irmão está correto. Bom, mas, irmão, esses assuntos são assim mesmo, sabe? Eu vou andar mais rápido agora um pouquinho, mas são assim mesmo. E o outro caso é a questão do feto, irmão, de anencéfalo, que é quando o cérebro do feto não foi desenvolvido.
Aqui aconteceu um caso em Gurupi na nossa igreja. E o pastor João, ele orientou muito bem o casal. Muito bem mesmo, sabe? Porque eles, pela justiça, eles tinham direito de abortar. Mas o pastor João orientou direitinho, eles não abortaram, esperou a criança nascer, porque a criança nasce, só que a vida dela é entre 10 minutos a 1 hora. Ela morre. É uma vida inviável. Não tem como. Então, o pastor João, ele foi muito assertivo quando ele aconselhou a família, o casal, a esperar em Deus, a orar e deixar Deus fazer a vontade dele. Não é? Então, a gente tem que ter... irmão, quem é cristão, nós os obreiros, tem que ter essa percepção das coisas. Bom. Agora, irmão, um suicida, ele pode ser salvo? Está no 6º mandamento. Porque a Bíblia diz que não matarás. Então, se a pessoa matar a si mesma, está infringindo o mandamento. Não está? E ela pode ser salva? Esse suicídio pode ser salvo? É uma das questões mais difíceis para nós. Aconteceu um caso em Gurupi, irmão, eu estou na igreja tem 42 anos a fazer. Há uns 30 anos atrás, aconteceu um caso em Gurupi, família bacana, gente boa. Aconteceu um suicídio na família crente. Nesse tempo, o pastor Moisés era o pastor presidente, e ele um dia num culto, terça-feira a família estava lá, e ele deu uma palavra muito acertada, dizendo que a forma que a polícia viu lá depois, a forma que a pessoa era guarda, atirou, deu um tiro no ouvido e caiu de joelhos. Então, o pastor Moisés disse que nesse momento poderá ser que a pessoa arrependeu, pediu perdão a Deus. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Outra, uma pessoa, irmão, que passa a fazer, ou faz isso, irmão, ela está num processo de depressão fora de série. Então, a gente não pode simplesmente jogar a pessoa lá no inferno. A gente tem que entender que Deus é poderoso. É claro que ele infringiu o 6º mandamento. Mas, entretanto, existem essas nuances. Os irmãos podem perguntar, irmão. Eu sei que o negócio é complicado mesmo, sabe? Podemos ser favoráveis à pena de morte? Ou não? É outra questão aí. Né? Jesus foi condenado à morte injustamente, foi ou não foi? Os apóstolos, a maioria deles foi condenado à morte injustamente. O cristianismo, milhares de cristãos morreram ao longo dos anos sendo condenados à morte injustamente. Jesus, ele, em momento algum, ele falou contra a pena de morte. Agora, nós como cristãos, e tendo os princípios cristãos, nós temos que entender. Tem um das pessoas diz por aí, enquanto a vida é a esperança, que essas questões nós temos que primar pelo amor de Deus, pela graça e misericórdia de Deus na vida da pessoa. Eu sou contra a pena de morte. Eu como cristão. Uhum.
Tá, eu entendo, irmão. Agora é o seguinte, o que eu estou querendo dizer aqui? É que eu estou tentando jogar ou colocar a situação dentro do contexto bíblico. É isso que eu estou querendo fazer. Entendeu, irmãos? Eu sei que o negócio é meio assim, polêmico mesmo, sabe? E quase para encerrar aqui, bandido bom é bandido morto? Quem já ouviu essa frase? Não. Bandido bom é bandido preso. Não é? Sim, irmão. Aham. Aham. Não tem exceção. Eu falei aqui que existe algumas nuances que talvez sim. No caso lá, por exemplo, a pessoa que matava o seu escravo, ela apenas recebia um castigo se o escravo morresse logo. Se o escravo não morresse logo, passasse 1 ou 2 dias, a pessoa não tinha nenhuma complicação com nada. Também, se 2 homens brigando, entrasse uma mulher no meio grávida e a mulher abortasse, não é, os homens apenas pagavam a multa. Ele só seria punido se a mulher morresse. Então, eu estou mostrando aqui, é o que a Bíblia fala. Então, não é assim essa questão dessa exceção nos pontos que a gente está querendo falar. Eu entendo o seguinte, irmão, que a Bíblia ela foi sendo revelada aos poucos e a culminância da revelação bíblica aconteceu com a morte de Jesus no Calvário. Até então, a Bíblia ela ia sendo revelada dia após dia, vinham os patriarcas, depois vinham os profetas, depois, sabe, ela foi sendo revelada aos poucos. Eu creio assim também, a revelação nesse quesito foi chegando aos poucos. Hoje o cristianismo não admite nada de exceção, o cristianismo. Bom, então bandido bom é bandido preso, né? Em caso de extremo sofrimento, a última questão aqui, extremo sofrimento, podemos admitir a eutanásia? Quem sabe o que é eutanásia? É a morte sem dor, né? É a morte sem dor. Estou no 6º mandamento. Sim. Isso, morte assistida. Isso. Sim, sim. Na realidade, mano, tudo termina sendo a mesma coisa. Agora, a vida, volto a dizer, é um dom de Deus. Nem uma outra pessoa pode tirar, nem eu mesmo. Porque eu vou estar infringindo o 6º mandamento, não matarás ou não assassinarás. E para encerrar aqui, mas eu não sei nem até que eu tenho, está terminando aqui meu tempo, eu não estou chegando no relógio direito. Jesus disse que do coração é que nasce os assassinatos, que nasce os adultérios, e etc, etc. É do coração. Porque às vezes a gente pensa que assassinato é só pegar uma arma e atirar numa pessoa e ela morrer. Não, isso é uma parte só da questão do quesito assassinato. O apóstolo João falou aqui que aquele que odeia seu irmão é um homicida. Então Jesus, quando ele foi interpretar o 6º mandamento, ele vai direto na questão das intenções do coração. É como é que está o coração da pessoa, porque é daí, do interior, do coração, é que nascem os assassinatos, ou o assassinato, ou a morte. É do coração. E nós, igreja, nós cristãos, temos que atentar. Será que
porventura eu não estou odiando o meu próximo, o meu irmão? Será que porventura eu não estou chamando meu irmão de louco? Porque são as atitudes do coração que provocam o assassinato. Porque nisso, irmão, tem muitos casamentos que já morreram, as pessoas estão juntas, mas o casamento como vida a dois está morto. Por causa dessa questão que nasce do coração, a forma que nós falamos, que nós expressamos para o cônjuge. Aí o casamento vai por água abaixo, a gente fica caçando mil e uma razão para isso, ou razões, mas vem tudo dessa questão do assassinato que procede do coração. Então, nós como crentes, como cristãos, nós temos que combater, irmão, todas as formas de violência. Todas as formas de violência. Seja ela velada ou não. O crente tem que combater as formas de violência. Na igreja acontece coisas que a gente fica, meu Deus, é na igreja. Sim, na igreja também acontece. Caim não saiu de um culto lá e matou o seu irmão? No culto. Jesus foi muito mais além do que apenas a questão externa do mandamento. Ele foi na questão interna. A questão do coração. Diz lá o provérbio dele, do coração, é que procede as saídas da vida. É do coração. Você não tem raiva do seu irmão, não, né? Que ninguém teve raiva do irmão. Ódio, rancor, xingar o irmão. Isso aí, Jesus comparou com assassinato. É por isso que nós, os crentes, realmente somos irmãos. Porque quando Deus estabeleceu esse mandamento, Ele está vendo a humanidade como sendo todos irmãos. Esse mandamento é universal. Não dá mais tempo de falar, mas os mandamentos são os preceitos morais, os preceitos cerimoniais e os preceitos civis. Esse do decálogo são os preceitos morais. Como diz o Martim Lutero, são para todos os povos, para todas as épocas. Não pensa uma pessoa que ele é salvo porque não adultera, porque não mata, porque não rouba. Não. A gente é salvo em Cristo Jesus. O crente, quando ele aceita Jesus, ele para com isso aí. Mas ele não é salvo porque ele não mata, porque ele não rouba. Ele é salvo por causa do perdão encontrado na pessoa de Cristo. Isso estou falando de lei. Martim Lutero diz que a lei, o papel dela, não é salvar. O papel da lei é apontar o pecado, restringir o perverso e nos conduzir a Cristo. O sexto mandamento é um papel exatamente bem colocado de restringir o perverso. Esse mandamento, o sexto mandamento, então, praticamente todas as nações da terra têm, ou colocado nas suas constituições. E ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Eu sei que talvez eu não consiga atingir tudo que os irmãos queriam, mas a gente está ainda aprendendo. E eu coloquei aquelas questões aqui, meio polêmicas, exatamente para despertar os irmãos. Vimos? Isso é bom para isso. Não é? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o pastor Hernandes, a sua esposa, Casiel, os irmãos aqui da escola dominical e toda essa igreja. Eu estou ali na rua 12, congregando com o pastor Jesumar Feitosa. Ele está no processo de
reforma e ampliação da igreja, está muito empolgado, nós também. Né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Essa é uma questão polêmica, né, irmãos? Olha, tanto que no Velho Testamento matou, a pena de morte está lá, viu, pastor Alfredo? No Velho Testamento a pena de morte está lá, decretada por Deus. Matou, vai morrer. Se não tiver culpa, fuja para a cidade de refúgio enquanto ninguém te alcança, porque se te alcançar, qualquer um pode te matar.